Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Aqui estamos para o estudo de mais uma lição, a lição do número 10. Antes de iniciarmos, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos para buscar a Tua bênção, o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, que ao abrirmos a Tua palavra, que jorre luz da Tua palavra, iluminando a nossa mente para compreendermos o Teu plano para a Tua igreja neste tempo do fim. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. A lição número 10, a terceira viagem missionária. Queridos, o verso áureo está em Atos capítulo 20 e o verso 24. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Queridos, este é o meu verso preferido da Bíblia. Por quê? Porque ele resume a minha missão. Este verso resume o plano que Deus tem para a minha vida nesta terra. A nossa vida neste mundo só tem valor se estivermos cumprindo com a missão que Deus nos deu. Fora da missão que Deus nos deu, nossa vida nesta terra não teria valor nenhum. Queridos, todos nós, filhos e filhas de Deus, comprados pelo sangue de Jesus Cristo, temos uma missão do nosso Pai. O Pai tinha uma missão para o seu Filho unigênito e o Pai Celestial tem uma missão para você. Com certeza, busque saber e conhecer esta missão cada dia e se disponha a cumprir com ela, pelo poder do Espírito Santo. Éfeso, a cidade, podemos dizer, a mais importante cidade da Ásia Menor. Foi ali em Éfeso que Paulo passou tempo mais do que em qualquer outra cidade. Do ponto de vista evangelístico, a permanência de Paulo em Éfeso foi muito abençoada e muito frutífera, porque o impacto da pregação de Paulo chegou a toda a província da Ásia. Provavelmente, durante esse período, as igrejas de Colossos, de Herápolis e de Laodiceia foram fundadas também. Eu tive a oportunidade de visitar estas cidades, estas ruínas, ali em Herápolis, Laodiceia, Colossos, cidades por onde Paulo caminhou. Podemos dizer que elas fazem parte do berço do cristianismo. Mas, infelizmente, hoje nós vemos ali somente ruínas. Essa terceira viagem missionária de Paulo é registrada por Lucas como sendo a última viagem missionária de Paulo como um homem livre. Na parte de domingo, Éfeso, parte 1. Atos capítulo 18, abra sua Bíblia. Em Atos capítulo 18, vamos ler os versos 24 a 28. Atos capítulo 18 e os versos 24 a 28. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente, poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Esse texto que nós lemos mostra que Paulo ainda estava a caminho da cidade de Éfeso quando chegou ali um outro homem de Deus, Apolo. Ele era eloquente, tinha grande conhecimento das Escrituras. Apolo era seguidor de Jesus, isso fica claro na descrição feita por Lucas. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Atos 18, 25. No entanto, Apolo conhecia apenas o batismo de João.
Tendo sido batizado por João Batista, Apolo conheceu Jesus Cristo durante a sua vida terrestre, mas deve ter se mudado certamente da Judéia, voltando provavelmente para a cidade de Alexandria. Isto explica a razão por que Áquila e Priscila, mediante as Escrituras, começaram a ensinar mais pontualmente a Apolo sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 19 e vamos ler os versos 1 até o verso 7. Atos capítulo 19 e os versos 1 até o verso 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Verso 3, perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Queridos, aqui encontramos Paulo em Éfeso falando para um grupo de homens, 12 homens, que já eram batizados pelo batismo de João, o batismo do arrependimento, mas nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Queridos, a era do Espírito Santo iniciou exatamente no dia do Pentecostes. Na festa do Pentecostes, quando Jesus Cristo foi entronizado no céu, cumpriu-se a profecia que ele disse: todo o poder me é dado no céu e na terra, e ele enviou o Espírito Santo derramando-o sobre a sua igreja. Mas aqueles que foram batizados pelo batismo de João, muitos deles ainda não tinham ouvido nem mesmo falar sobre o Espírito Santo. Foi este o caso destes 12 varões, 12 homens aqui na cidade de Éfeso. E a Bíblia diz aqui no verso 5, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Já eram batizados, mas foram batizados de novo. Queridos, o segundo batismo, ele só acontece a pedido da pessoa, quando a pessoa sente aquela necessidade. Estes homens sentiram a necessidade de serem batizados em nome de Jesus Cristo. Nós não podemos impor sobre a pessoa a necessidade dela se batizar a segunda vez, mas o Espírito Santo, sim, desperta no coração daquele que precisa ser batizado de novo. O Espírito Santo desperta nele o desejo de um segundo batismo. Queridos, uma pessoa que já foi batizada por imersão, ela pode ser batizada novamente? Pode, mas a pedido dela, quando o Espírito Santo a convence disso, mas não por exigência nossa. O batismo de João era o batismo da água, mas o batismo bíblico não é somente a água. Jesus Cristo disse: aquele que nascer da água e do Espírito. Não só água, mas a água e o Espírito correspondem ao padrão de Deus no batismo. Apolo não conhecia nada da influência do Espírito Santo na vida de João Batista, ou da concepção de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo, ou da descida do Espírito Santo sobre Jesus quando ele saiu das águas do batismo. Apolo também não conhecia do ministério de Jesus Cristo cheio do Espírito Santo. Ele não tinha conhecimento do Pentecostes ou de outros acontecimentos favorecidos pela presença do Espírito Santo. E sendo assim, queridos, ele não sabia nada sobre a existência do Espírito Santo. Assim foi com Apolo, assim também era com aqueles 12 varões na cidade de Éfeso que foram batizados pela segunda vez. Aqui em Atos capítulo 19, verso 5 diz que eles foram batizados, e no verso 6 diz: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. O derramamento do Espírito Santo geralmente ocorre pela imposição das mãos. O fato deles terem sido capacitados pelo Espírito Santo a falar em novas línguas mostra que eles eram cristãos missionários, como Apolo, e foram capacitados por Deus para saírem pregando o Evangelho em todas aquelas regiões, tendo o obstáculo da língua sendo resolvido pelo dom do Espírito Santo. Queridos, a igreja cristã moderna
está acostumado a viver tanto tempo sem o Espírito Santo que não sente necessidade do Espírito Santo. Nossa maior necessidade hoje é o batismo do Espírito Santo. Sermos guiados, possuídos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos dará a paixão pelas almas. O Espírito Santo nos dará a mente de Jesus Cristo. O Espírito Santo nos fará instrumentos de Deus na preparação de um povo para a volta de Jesus. Depois de Jesus Cristo, o Espírito Santo é tudo na vida de um cristão. E o meu apelo, meu querido irmão, é que nós, cristãos, não podemos desistir. Deveremos buscar o batismo do Espírito Santo cada dia. Mas o Espírito Santo só será comunicado a você se for para pregar o Evangelho, anunciar a salvação em Jesus Cristo, testemunhar de Jesus. Queridos, o Espírito Santo não é dado para simplesmente confortar o coração dos cristãos ou para que eles tenham orgulho de falar: eu fui batizado pelo Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, ele tem um propósito: preparar o cristão para a evangelização e imprimir a mente de Jesus em você e em mim. Na parte de segunda-feira, Éfeso, a parte 2. Convido você agora para abrir a Bíblia em Atos capítulo 19. Vamos ler a partir do verso 8 até o verso 20. Atos capítulo 19, versos 8 até o verso 20. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses. Aqui na cidade de Éfeso, Paulo entrou na sinagoga e por 3 meses esteve ali disputando a Bíblia com judeus e gentios, convencendo-os de que Jesus Cristo é o Messias. Por isso diz aqui, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Verso 9. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Quando Paulo percebeu que os judeus de Éfeso se endureceram e não queriam aceitar o Cristo como Messias, ele então se separou deles e passou a ensinar ao lado da sinagoga numa escola de um homem chamado Tirano. E ali ele esteve ensinando na escola de Tirano por 2 anos completos. Verso 10 nós lemos: e durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E o verso 11: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Queridos, parecido com Jesus Cristo. Você se lembra quando aquela mulher tocou as vestes de Jesus? Ela foi curada. Parecido com isso, as pessoas que tocavam nas vestes de Paulo, no lenço de Paulo, eram curadas. O poder não estava em Paulo, o poder está em Jesus Cristo. E o Espírito Santo operava os milagres. Nessa lição da Escola Sabatina de 1987, que fala sobre o livro Atos dos Apóstolos, nós lemos aqui na página 88. Um antigo manuscrito grego diz que Paulo pregava cada dia na escola de Tirano, da 5ª à 10ª hora, ou seja, das 11 horas da manhã às 4 horas da tarde. Se isto era verdade, Paulo usava o edifício durante a sexta diária, quando Tirano não precisava dele. Talvez Paulo trabalhasse em seu ofício durante as horas do dia e aproveitasse o tempo em que a cidade tirava uma soneca para poder ensinar, pois havia pessoas dispostas a ouvi-lo nesta hora do dia. E agora em Atos capítulo 19, os versos 13 em diante. Aqui diz: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Isso não funciona, meus queridos. Você tem que crer em Jesus Cristo. Estes judeus exorcistas em Éfeso, eles queriam usar o nome de Jesus como se fosse um nome mágico ou uma fórmula mágica, mas eles não conheciam Jesus. Por isso eles diziam: através de Jesus, por quem Paulo prega.
Queridos, você e eu temos que crer em Jesus. Não existe salvação de segunda mão. Nós temos que pessoalmente aceitar a Jesus como nosso Salvador. Nós temos que ser possuídos pelo Espírito Santo, que imprime a mente de Jesus em nós. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Os espíritos demoníacos conhecem Jesus Cristo, porque foram expulsos do céu por Jesus Cristo, porque foram expulsos das pessoas endemoniadas por Jesus Cristo. Eles conheciam muito bem quem é Jesus. Aquele endemoniado que se aproximou de Jesus Cristo e se ajoelhou e disse: Bem sei quem és, o Santo de Deus. Os demônios sabiam, e os demônios sabem quem é Jesus Cristo, que é o poderoso Deus, Criador dos céus e da terra. Queridos, por isso o demônio disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Os demônios também conheciam Paulo, que era um poderoso instrumento nas mãos de Deus, um homem possuído pelo Espírito Santo. E no verso 16, e saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Que fracasso, que tragédia, quando alguém quer falar de Jesus sem conhecer Jesus Cristo, de alguém que quer lutar contra o diabo sem conhecer Jesus Cristo. Queridos, com Jesus Cristo, o diabo é um poder derrotado, ele só tem que sair, mas sem Jesus Cristo, o diabo vai ter poder sobre você. Por isso nós temos que ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Diariamente, nós devemos tomar tempo para meditar em Jesus Cristo, assimilar o caráter dele, receber o batismo do Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo nos capacitará a enfrentar o mal. E agora no capítulo 19, verso 17. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Este episódio dos homens que foram dominados pelos demônios e que nus, feridos, fugiram daquela casa, este episódio se tornou conhecido em toda a Ásia, e isto engrandeceu o nome de Jesus Cristo e despertou a credibilidade no ministério de Paulo. E agora o verso 18. E muitos que tinham crido vinham, confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimavam na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Queridos, quando Jesus Cristo entra num coração, ele expulsa Satanás. Quando o Espírito Santo habita em você, ele expulsa a influência do mal. Estes homens, bruxos, feiticeiros, que tinham livros, que praticavam artes mágicas, eles trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Aqui está um exemplo. Nós não deveremos ter dentro da nossa casa livros de bruxaria, DVDs de bruxaria. Nós deveremos queimar os discos, quebrar e queimar tudo que for de Satanás. Satanás se infiltra dentro dos lares através de CDs, de músicas profanas. Satanás se infiltra usando desenhos da Disney. Satanás se infiltra usando livros de bruxaria. Nós deveremos queimar todos estes objetos, como estes filhos de Deus fizeram na cidade de Éfeso. E aqui diz que o montante que eles queimaram foi de 50.000 peças de prata. Isto equivale a 50.000 dias de trabalho. Paulo, através do seu ministério, estava destruindo o paganismo, estava destruindo a bruxaria, pois a cidade de Éfeso tinha ali uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo dedicado a Diana, ou a deusa Ártemis. Eu li sobre um diretor de jovens lá na cidade de Los Angeles. Ele convidou os membros da sua igreja a levarem seus discos de música rock a uma reunião de estudo da Bíblia. Ali, ele debateu o assunto com eles, desafiou a todos para que quebrassem, despedaçassem
tudo que era disco ou qualquer outra coisa que tivesse influência satânica dentro das suas casas. Queridos, nós temos que tomar uma atitude semelhante. Nós temos que dedicar nossa casa, nosso lar, nossa sala, nossa cozinha, nossos quartos. Nós devemos dedicar tudo para Jesus Cristo e eliminar qualquer coisa que tenha uma influência satânica. Sejam brinquedos, sejam roupas, sejam discos, sejam filmes, seja o que for. Nós precisamos fazer uma limpeza em nossa casa para que o Espírito Santo habite em nosso lar e também na nossa mente e na mente dos nossos filhos. Tudo isso que aconteceu lá nos dias de Paulo, vamos transferir para os nossos dias. Qual é a bênção, qual é o benefício deste ensinamento para você, para a sua casa, para a sua família hoje? Como deveremos agir como pais? Como deveremos agir como cristãos? Deveremos ficar em silêncio ou deveremos levantar a nossa voz? Deveremos ser passivos ou ativos, lutadores contra o paganismo que domina o nosso mundo? Uma das mais poderosas armas que Satanás está usando atualmente para destruir os lares é a ideologia de gênero. Nós deveremos não ficar em silêncio, mas levantar a nossa voz. E nós deveremos colocar uma proteção para os nossos filhos, ensinando para os nossos filhos os valores cristãos, o que está na Bíblia, o que Deus diz. Nossa família tem que ser orientada e influenciada não pela Globo, e sim por aquilo que a palavra de Deus declara. Assim diz o Senhor. O nosso padrão, o nosso princípio é sola a Escritura, unicamente a Bíblia. Na parte de terça-feira, Troade. Agora vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 20. Ali em Troas, ou Troade, onde Paulo permaneceu 7 dias, a Bíblia diz no verso 7: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até meia-noite. Atos capítulo 20, verso 7, é a única passagem de Atos que fala sobre o primeiro dia da semana. O verso 7 explica detalhadamente que Paulo, que tinha que viajar no dia seguinte, teve uma reunião noturna. Foi um sábado à noite, quando Paulo pregou até a meia-noite. De acordo com o método judaico de contar o tempo, o novo dia iniciava ao pôr do sol. Paulo ter-se-ia reunido com os cristãos no que seria sábado à noite, segundo a nossa contagem, prosseguindo assim a viagem no domingo de manhã. Aqui neste texto, queridos, não há nenhuma indicação de que o primeiro dia da semana fosse um dia sagrado, santificado pelos cristãos. O que a Bíblia nos mostra, muitas vezes, é que o sábado continuou sendo no Novo Testamento o dia observado pelos cristãos, o dia observado por Jesus Cristo, conforme Lucas capítulo 4, verso 15 e 16. O dia observado pelos cristãos que seguiam a Jesus Cristo, como José de Arimateia, como Nicodemos, como as mulheres que seguiam a Jesus Cristo. Isto nos mostra em Lucas capítulo 23 e o verso 56. José de Arimateia e Nicodemos estavam ansiosos de que Jesus Cristo fosse sepultado antes do sábado. As mulheres se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram conforme o mandamento. Isto está em Lucas capítulo 23 e o verso 56. Paulo, durante toda a sua vida evangelística, ele sempre observou o sábado, enalteceu o sétimo dia da semana, sempre frequentou a igreja, frequentou a sinagoga, não somente por causa dos judeus, mas ele próprio, na cidade de Filipos, onde não existia sinagoga, chegando no sábado, ele saiu para fora da cidade, à beira do rio, procurando um lugar próprio para a oração. Você pode ver claramente este costume de Paulo em santificar o sábado ao ler Atos capítulo 13, verso 42 e 44, Atos capítulo 17, verso 2 e Atos capítulo 18, verso 4. O capítulo 20 e o verso 8 diz: E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Verso 9: E estando um certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está.
E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Paulo pregou a noite toda, até o amanhecer do dia. Quem não gostaria de ouvir um homem como Paulo? Um homem que era possuído pelo Espírito Santo. Um homem que, em nome de Jesus Cristo, ressuscitou Eutico, um jovem que morreu durante o discurso de Paulo e foi ressuscitado durante o discurso de Paulo. Queridos, todos estavam ali inflamados pelo Espírito Santo ao participarem juntos do partir do pão. O partir do pão é uma expressão usada tanto para a cerimônia fraternal de amizade em que eles comiam juntos, chamado de ágape, também como para a ceia do Senhor. E o verso 12 diz: e levaram vivo o mancebo e ficaram não pouco consolados. Na parte de quarta-feira, Mileto, a caminho de Jerusalém, Paulo fez uma outra parada, desta vez em Mileto, onde teve a oportunidade de fazer um discurso de despedida aos líderes da igreja de Éfeso. Abra sua Bíblia e vamos ler Atos capítulo 20 e os versos 17 em diante. Aqui nós lemos: e de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Paulo tinha o hábito de ensinar de casa em casa, nas sinagogas, nas praças, em todo e qualquer lugar. Paulo estava disposto a pregar, a testificar de Jesus Cristo. No livro Obreiros Evangélicos, na página 188, nós lemos: nosso Salvador ia de casa em casa, curando os enfermos, confortando os tristes, consolando os aflitos e dirigindo palavras de paz aos abatidos. Ele tomava as criancinhas nos braços e as abençoava e dirigia palavras de conforto e esperança às mães cansadas. Com infatigável ternura e suavidade, Jesus se aproximava de todas as formas de infortúnio e aflição humanos. Paulo seguiu o exemplo de Jesus Cristo. Ele ia de casa em casa, de porta em porta, à procura das almas. Comentando sobre o trabalho de Paulo, o livro Serviço Cristão, na página 116, diz assim: não negligencieis as oportunidades de falar com os vossos vizinhos e de lhes fazer todo o bem que estiver ao vosso alcance, para, por todos os meios, poderdes salvar alguns. Precisamos buscar o espírito que constrangia o apóstolo Paulo a ir de casa em casa, insistindo com lágrimas e ensinando a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu li sobre a história de um bombeiro que por 17 anos viveu a 2 quarteirões da igreja adventista. Depois ele se mudou e viveu mais 8 anos vizinho de uma outra igreja adventista. Finalmente, alguém ofereceu para ele uma série de lições bíblicas. Ele estudou a Bíblia e se tornou um membro da igreja adventista. Como demorou tanto tempo para alguém oferecer para ele o estudo bíblico? Como demorou tanto tempo para alguém entrar em contato com ele? Queridos, existem milhares de pessoas que cruzam os nossos caminhos. Existem milhares de pessoas que moram no mesmo bairro, na mesma rua, vizinhos nossos. Por que não lhes abrir a palavra de Deus? Por que não ir de porta em porta oferecendo-lhes a Bíblia? Oferecendo-lhes o que existe de mais precioso, Jesus Cristo, nosso Salvador. E agora lemos capítulo 20 de Atos, o verso 22 em diante. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Paulo estava recebendo revelações do Espírito Santo em cada cidade. O Espírito Santo estava revelando para Paulo que o aguardava lá em Jerusalém prisões e torturas e perseguição. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo estava impulsionando Paulo para ir para Jerusalém. E foi nestas circunstâncias que Paulo fez a declaração que está no verso 24. E a declaração do verso 24 é o meu verso preferido de toda a Bíblia. Por quê?
declara a missão da vida de Paulo e declara também de forma resumida a missão da minha vida como filho de Deus. Lemos aqui no verso 24: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Minha vida só tem valor se eu estiver cumprindo com o ministério recebido das mãos de Jesus e cumprir com a carreira da fé, preparando um povo para a volta de Jesus. Faça também, meu querido irmão, deste verso 24 de Atos capítulo 20, o verso da sua vida, a missão da sua vida. E agora no verso 25 nós lemos: e agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Queridos, poucos de nós podemos dizer: nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Que Deus nos dê este espírito de Paulo, que Deus nos dê esta paixão pelas almas de Paulo, que possamos também dizer como Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E agora capítulo 20 e o verso 28 em diante: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Queridos, hoje mesmo eu recebi uma mensagem escrita por uma pessoa dizendo: pastor, as pessoas que não creem na divindade do Espírito Santo estão usando este texto de Atos capítulo 20, verso 28, para dizer que o Espírito Santo é o próprio Jesus Cristo. Queridos, o que Paulo está dizendo aqui no verso 28, vamos ler de novo: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. O Espírito Santo nos constituiu pastores, anciãos, líderes, para apacentarmos a igreja de Deus, que ele, Deus, resgatou com o seu próprio sangue. Como é que Deus nos resgatou com o seu próprio sangue? Porque Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo o mundo. Em primeiro lugar, Jesus é Deus. E com o sangue de Jesus Cristo nós fomos resgatados. Em segundo lugar, Jesus Cristo não veio por conta própria. A Bíblia diz que ele foi enviado pelo Pai. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O Pai deu o Filho para resgatar a família humana. Por isso Paulo diz: para apacentardes a igreja de Deus, que ele quem? Deus resgatou com o seu próprio sangue. Deus resgatou-nos com o sangue de Jesus Cristo, que é Deus, que é Filho de Deus. E o verso 29: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão ao rebanho. Lobos cruéis, hereges, pessoas que são usadas por Satanás dentro da igreja para desviar, desencaminhar as pessoas de Jesus. Aqui o verso 29 diz que os lobos existiam no primeiro século, mas os lobos existem ainda hoje. E o verso 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Os piores inimigos são aqueles que surgem dentro da igreja, aqueles que são irmãos nossos. Verso 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Paulo fala dos salvos em Jesus Cristo como santificados. A santificação é uma obra que o Espírito Santo faz cada dia na nossa vida. Todos aqueles que foram salvos por Jesus, que nasceram da água e do Espírito, estão no processo da santificação, esperando a volta de Jesus, quando ocorrerá então a glorificação, quando o nosso corpo mortal será revestido da imortalidade e o nosso corpo corrupto será revestido da incorruptibilidade. Queridos, nós estamos a caminho da glorificação. E agora o verso 33. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro,
nem o vestido. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo, estas mãos me serviram. Paulo trabalhava incansavelmente fabricando tendas e ele tinha um ministério de sustento próprio. Ele foi ajudado por algumas igrejas, mas ele trabalhava incessantemente para não ser pesado a ninguém. Verso 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Na meditação matinal de 1967, na página 181, nós lemos: qual era o dever de um pastor? Devia ele prover alimento e água para o seu rebanho. Devia protegê-lo dos seus inimigos e evitar que se alimentasse de ervas venenosas. Cuidava das ovelhas quando estavam doentes ou feridas. Devia prover-lhes abrigo quando necessário. Mas havia um dever mais importante que cabia ao pastor. Devia ele cuidar para que as suas ovelhas fossem tosqueadas no tempo certo. Se ele negligenciasse o cumprimento desse dever, a saúde das suas ovelhas era atingida. Ao esforçar-se Paulo para a edificação salutar e espiritual das igrejas, Paulo apelava para que eles sistematicamente pudessem dar, sempre dar. Se nós, como pastores, cuidamos das nossas ovelhas, mas não as ensinamos a dar, não tosqueamos as nossas ovelhas, então alguma coisa está faltando. Como pastores, temos que ensinar as ovelhas a dar. Sistematicamente darem, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. O crescimento espiritual envolve a mordomia, o dar, o ser fiel a Deus. Grande parte dos ensinos de Jesus diziam respeito à dádiva. No livro Atos dos Apóstolos, na página 341, nós lemos: a fim de que haja fundos na tesouraria para a manutenção do ministério e para atender aos pedidos de auxílio para empreendimentos missionários, é necessário que o povo de Deus dê alegre e liberalmente. Solene responsabilidade de Deus repousa sobre os pastores, qual seja de expor perante as igrejas as necessidades da causa de Deus e ensiná-las a ser liberais. Quando isto é negligenciado e as igrejas deixam de contribuir para as necessidades de outros, não somente a causa do Senhor sofre, mas é retirada a bênção que deveria vir sobre os crentes. Atos dos Apóstolos, página 341. Continuemos a relembrar as palavras de Jesus: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Na parte de quinta-feira, Tiro e Cesareia. Depois de Mileto, Lucas relata a viagem de Paulo de forma bem detalhada. Ainda a caminho de Jerusalém, o apóstolo passou uma semana em Tiro, na costa fenícia, onde o navio devia ser descarregado. No entanto, enquanto estava ali, os fiéis insistiram para que ele não fosse a Jerusalém. Muitos podem dizer que Paulo era teimoso, porque todos estavam aconselhando para que ele não fosse a Jerusalém, mas ele insistia em ir. Queridos, Paulo não era teimoso. Paulo tinha a convicção dada pelo Espírito Santo. Ele era movido pelo Espírito Santo. E era o Espírito Santo que o estava movendo em direção a Jerusalém. O capítulo 21 e o verso 8 diz: e no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 diáconos, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Filipe tinha 4 filhas profetisas. Queridos, o dom de profecia é um dom que pertence à Igreja de Deus. É um dos dons do Espírito Santo. Na Igreja Adventista, o dom de profecia foi dado a Ellen White. Nós lemos em Joel, capítulo 2, e o verso 28, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Queridos, isto se cumpriu no dia do Pentecostes, no 1º século, e isto também vai se cumprir no derramamento da chuva serôdia, agora no tempo do fim. Homens e mulheres, jovens e crianças terão sonhos, visões, profetizarão, e isto faz parte do povo de Deus. E agora, voltando para Atos capítulo 21, vamos ler a partir do verso 10.
E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como nós não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Paulo foi possuído por uma firme convicção de que ele deveria ir a Jerusalém. Mesmo que fosse para morrer, ele iria a Jerusalém. No livro Atos dos Apóstolos, na página 397, Deus diz: Nunca antes o apóstolo Paulo havia se aproximado de Jerusalém com o coração tão triste. Sabia que encontraria ali em Jerusalém poucos amigos e muitos inimigos. Estava chegando à cidade que tinha rejeitado e matado o Filho de Deus e sobre a qual agora pairavam as ameaças da ira divina. Existem algumas semelhanças entre a viagem de Paulo a Jerusalém e a viagem de Jesus a Jerusalém. Tanto Jesus como Paulo foram advertidos para não irem a Jerusalém. Mas por que foram? Eles eram submissos à vontade de Deus. Paulo tinha só um alvo na sua vida: encontrar-se sempre no lugar que Deus escolhera para ele, sem levar em conta o que os outros pensassem a esse respeito. Queridos, concluindo esta lição, como podemos nos tornar uma igreja que testemunha nestes últimos dias? Falar ou pregar sobre o amor de Deus pode se tornar um palavreado vazio se nós, como cristãos, não amarmos a Deus, não somente dentro da igreja, mas também em nosso trabalho, na comunidade e no mundo. Nossa religião muitas vezes é fervorosa dentro da igreja, mas e fora? O que fazemos? Dentro da igreja nós cantamos: ó cristãos, avante, mas ficamos esperando para sermos recrutados para o seu serviço. Nós cantamos por milhares de línguas, mas não usamos a língua que temos para falar de Jesus. Nós cantamos: é prazer servir a Cristo, mas reclamamos e nos queixamos de tudo quanto nos pedem para fazer. Nós cantamos: gosto de contar a história, mas não contamos a história de Jesus para ninguém. Nós cantamos desde um polo até o outro polo, mas nunca convidamos nem mesmo os nossos vizinhos para irem à igreja assistirem um culto conosco. Queridos, a igreja dos últimos dias deve ser e será uma igreja que testemunha. Suas realizações serão muito maiores do que as da igreja do primeiro século. Pelo poder do Espírito Santo, a igreja dos últimos dias terminará a obra de Deus na terra, porque o Espírito Santo será derramado na forma de chuva serôdia, e somente isto nos fará instrumentos poderosos de Deus para testemunhar. Não espere, meu querido irmão, pela melhor ocasião, pelas melhores circunstâncias. Pregue a tempo e fora de tempo, no trabalho, na rua, na vizinhança. Faça um propósito de semanalmente ir à casa ou de casa em casa, abrindo a palavra de Deus, dando estudos bíblicos. Queridos, eu termino deixando com você o verso que define a missão da vida de Paulo, capítulo 20 de Atos e o verso 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Que este seja também o propósito único da sua vida e da minha vida. Que a graça de Jesus Cristo permaneça com você. Amém.